E quando eu renunciei, eu falei: Deus, o que o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Bem-vindo a mais um EvaCast. Eu sou Camila Vieira e esse programa, esse quadro, né, esse podcast, ele tem um objetivo, de verdade: trazer pessoas que inspirem a sua vida para que você vá para o próximo nível. De verdade, para que você possa olhar para a sua vida e dizer assim: uau, existe algo mais. Eu posso fazer uma nova história. Eu posso aprender. Eu posso mudar minha mentalidade. Eu posso conquistar novas coisas. E o podcast de hoje, ele está muito especial. Mas assim, muito especial. Meu coração está cheio de expectativa do efeito do fruto desse vídeo, desse episódio na sua vida e na vida de milhares de pessoas que esse vídeo vai chegar. Hoje nós vamos viver de forma prática a verdade que diz que o nosso passado não define o nosso futuro. E que sempre existe um ponto de transformação e de mutação para aquelas pessoas que decidem viver a jornada, que decidem pagar o preço, que decidem buscar o conhecimento certo, estar nos lugares certos, acessar a informação certa e viver uma verdadeira transformação. Estão preparados? Então abre aí teu coração, que hoje eu tenho a honra de receber essa mulher linda, preciosa, escolhida, é um dos adjetivos dela, ela é escolhida. Ela é escolhida. Amém. Ela foi encontrada, mas ela sempre foi escolhida. E eu estou com a Tati Zak, amiga. É um prazer estar aqui no seu podcast, falando um pouco sobre a minha vida e tudo que aconteceu, né? E você tem muita parte nisso. Amém, amém. E Tati, eu nunca apresento as pessoas no meu podcast, porque eu digo que eu sempre termino falando do que elas fazem, não do que elas são. Sim. Então, se apresenta um pouquinho, fala para quem está vendo esse vídeo quem é a Tati e o que tiver no seu coração. Muito prazer, meu nome é Tatiane, sou filha de Deus, tenho 30 anos. Sou do ABC Paulista, Santo André, nasci e moro lá desde então. Cantora, compositora, influenciadora. Trabalhei no funk por 10 anos. Sempre tive o sonho de ser cantora, desde pequenininha. Sabia que ia dar certo, sabe? Era uma coisa assim que já me dizia que ia dar certo. Então, segui minha vida, realizei os meus sonhos. E recentemente, há 1 ano e pouco, eu descobri que eu não conhecia a minha verdadeira identidade. E estou aqui para falar um pouco da minha vida para vocês. Uau! A Tati vem vivendo, né, uma verdadeira metamorfose, um desabrochar. Sim. E amiga, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Não vou dar spoiler para você não, tá? Vou começar do começo. Me fala aí, qual foi o ponto da virada? Primeiro, eu acho que eu preciso falar que a minha história ali na música começou em 2013, eu tinha 19 anos, e foi onde eu conheci o mundo. Foi um convite? Ou você foi buscar? Alguém te achou ou você foi buscar? Eu busquei, eu agi, eu escrevi uma música, e uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, que me veio na mente um pouco antes de começar, antes de eu produzir essa primeira música, o dono do estúdio... Essa live não tem a ver com religião, mas ele era cristão. E ele olhou para mim e ele falou assim: você sabe que a sua voz é muito boa, né? Você vai ser uma ótima cantora, mas se você lançar esse funk agora, você vai ser taxada por isso, você vai ser funkeira. Você não quer pensar um pouco, escrever outra música, fazer algo assim mais voltado para Deus? Acredita que isso aconteceu? Uau. E eu falei, não é isso que eu quero gravar o funk sempre do meu jeito, sabe? Eu sempre quis as coisas do meu jeito. E eu lembrei disso agora, então, ele chama Douglas, eu acho que ele vai ficar super feliz quando ele assistir. Vamos mandar para ele o vídeo, Douglas, esse vídeo é para você. Ele deve falar, eu avisei, eu falei. Mas, enfim, começou em 2013, foi onde eu escrevi a minha primeira música. Era uma homenagem para um funkeiro, que depois eu cheguei a me relacionar, até noivei com ele, tem uma super história, assim, minha história tem muitos detalhes. Sério. E aí eu ganhei o público do funk, né? O funk me abraçou e eu sempre quis cantar, sempre tive o sonho de cantar. Desde pequena, fazia autógrafo no caderno das crianças da escola, falava, guarda, porque um dia eu vou ser famosa. Uau. E isso vai valer muito. Eu falava isso. E eu achava que o meu propósito era crescer, ser famosa e ser cantora. Que era o que eu tinha no meu coração, né? Uma criança inocente. E aí eu lancei essa música e o público do funk me abraçou.
Então, eu sempre quis ser reconhecida, eu sempre quis ser cantora, e aquilo estava acontecendo pela primeira vez. Aí eu pensei, se é o funk que me abraçou, é no funk que eu vou. E aí eu comecei a fazer música e não demorou muito para estourar a primeira música. Minha primeira música foi Pararatibum, foi assim a nível nacional e internacional. Foi uma música que teve muitos milhões, só que pelo nome já deve saber o conteúdo que eu entregava, né? Eu fiz uma paródia ali da Branca de Neve e os Sete Anões. E isso me trouxe muitos fãs, crianças também. E a música explodiu, e aí todo mundo começou a rebolar na internet. Eu tenho essa parcela de culpa nisso. E foi ali que começou, né, a minha virada. E aí eu fiquei reconhecida, comecei a fazer shows, viajei muitos países pelo show. O funk é um mundo à parte, né? Então, às vezes eu falo minha música e o público que está assistindo nem tem a noção. Mas, assim, teve 3 hits que eu escrevi que bombaram muito, assim, acumularam muitos e muitos milhões mesmo, e foi o que me manteve esses 10 anos no funk, sempre fazendo show e tal. E eu agradeci a Deus pelas conquistas, eu agradeci a Deus pelo sucesso. Você lembrava de Deus naquele momento? O Deus que eu conhecia pela boca das pessoas, não o Deus que eu buscava. Então, assim, eu sabia que existia um Deus. As coisas davam certo na minha vida porque eu sempre sentia que eu era assistida, que eu era cuidada. Eu não sabia dizer o quê. Eu falava isso para minha mãe, até conto. Eu sempre senti que tinha algo que estava me guiando, só que eu não sabia dizer o que era. Eu não cresci num lar cristão, meus pais não cresceram num lar cristão, então eu não tinha acesso, sabe? E eu também não buscava. E aí o funk, a fama, o dinheiro fácil foi me afastando e me afastando cada vez mais. E eu digo que a fama, para mim, foi só a porta de entrada de todas as coisas que me distraíram de Deus. Eu não posso ser hipócrita e falar que o problema foi o funk, porque o problema não foi o funk. Tem vários funks que falam de superação, que falam até sobre Deus. Tem o MC Marques, que toda música ele fala sobre Deus. Então, seria muito injusto eu falar mal, né, generalizar um gênero por conta dele, porque tem muitas pessoas que falam do que é bom. O problema foram as minhas escolhas. O que eu fiz com aquele dom que Deus me deu? Porque eu não sabia que o dom não era meu. Eu achava que o dom era meu. Eu vou crescer, eu vou ficar famosa, eu vou comprar a casa da minha mãe. Fui motivada, né, em mudar a realidade da minha família, porque eu achava que o dom era meu. Só que o dom era de Deus. E esse Deus eu não conhecia, eu não sabia diferenciar Deus de Jesus, a história. E falavam, Jesus nos salvou. Eu falava, mas salvou como? Como que Jesus salvou? Então, assim, eu era realmente extremamente imatura em relação à palavra. E eu vivi muitos anos, sabe, nesse looping, fazia show, ia para lugares legais, ia para lugares péssimos e cantava a pior coisa que tinha para cantar. Em muitos momentos eu me questionava, porque eu tinha muitas fãs crianças. Eu tinha cabelo azul, longo, então chamava atenção. Você estava de cabelo azul? Tava. Então chamava a atenção das crianças. E aí as mães levavam as crianças no aeroporto, levava até em show, levava no hotel que eu estava. E as crianças choravam, eu me espelho em você, você é minha vida, eu te amo. E nesses momentos eu me perguntava, mesmo sem muita consciência do que eu estava fazendo, eu me perguntava, que tipo de espelho eu estou sendo, né? O que eu estou passando? Só que aí é sem censura, né? Eu posso falar sobre tudo. Sem censura, você pode falar tudo. Esse podcast aqui é livre. E o objetivo dele é gerar transformação na vida das pessoas que estão assistindo. Então, flua, amiga. Eu amei muito o mundo. Tudo que o mundo me ofereceu, eu aceitei. Eu fazia exposição do meu corpo em cima do palco. Comecei a beber e bebia muito, amava viver o prazer momentâneo ali. Fiz uso de várias drogas, a mais pesada que todo mundo fala que é tranquilo porque é natural é a maconha, né? A maconha foi a mais desafiadora para eu abandonar, porque eu tentava muitas vezes deixar e por falar não faz mal, é natural. Nisso se passaram assim 10 anos, né? E trabalhei com pornografia. Vendi fotos e vídeos do meu corpo, porque me trazia dinheiro fácil. E, resumidamente, o dinheiro ali se tornou o meu senhor. Aonde dava dinheiro eu queria fazer, eu queria estar, eu queria me expor. E eu amei o mundo. Eu não posso falar que eu não amei, porque eu amei o mundo. E eu vivi nesse mundo
porque eu não conhecia Deus. Só que toda vez que eu subia no palco e eu descia do palco, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. É isso que eu ia te perguntar. Qual era o sentimento nessa época? Então, quando eu me vestia de Tatizaki, eu subia naquele palco, né? E eu mascarava, tipo, o lamaçal que era a minha vida. Eu tive 3 depressões durante a minha vida. A minha primeira depressão começou com 13, 14 anos. Foi bem pesada, assim, foi bem difícil. A segunda depressão, na época eu falei que era por estafa, né? Muito trabalho, cheguei a fazer 6 shows em um dia. Uau! Não me pergunte como, mas começou por matinê, foram 3 na parte da tarde, 3 na parte da noite para madrugada. Acabei, sei lá, umas 8 horas da manhã. Então, assim, eu fui movida pelo dinheiro totalmente. Eu estava muito focada em mudar a realidade da minha vida, a realidade da minha mãe. E trabalhei, me entreguei. Meus valores ficaram para trás. Deus ficou para trás. Eu agradeci a Deus, mas muito hipócrita, porque em nenhum momento eu parei para ver se aquilo realmente era o que Deus apoiava, o que Ele queria de mim. Então, pelo livre-arbítrio, eu fiz tudo o que eu podia fazer, assim. Então, se tem alguém que nasceu em um lar cristão, eu falo muito isso no meu Instagram, e sente qualquer curiosidade do mundo, não vale a pena. Não vale a pena, porque eu tinha um vazio que era gigante, era do tamanho de Jesus. Enquanto eu não conheci Jesus, esse vazio não cessou na minha vida. Uau. Então, depressões, relacionamentos conturbados. Quem me conhecia falava, nossa, mas você é tão diferente da internet, você é tão diferente do palco, porque realmente tinha essa diferença, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais quieta, eu sempre fui uma pessoa mais na minha, embora meu perfil seja influente, mas aconteceram tantas coisas na minha vida que a minha influência foi abaixando. E eu sempre fui muito diferente daquilo que eu empoderava. Então, eu fiz apologia ao sexo, eu empoderei a bissexualidade, eu me envolvi com homens, eu me envolvi com mulheres, eu procurei a felicidade em todos os lugares. Prazer assim, imediato, né? Em todos os lugares, e nunca estava 100%. Minha mãe sempre falou assim para mim, nossa filha, você é tão bipolar, às vezes você tá de um jeito, às vezes você tá de outro, porque dentro de casa eu sempre fui muito quieta, sabe? Eu preciso me fechar, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu não sou tanto de tomar frente das coisas, eu prefiro ficar mais na minha. Então, isso sempre confrontou com o artista, né? Com a fantasia que eu colocava. Você tem irmãos, Tati? Tenho um irmão mais velho. Que é o pai da sua sobrinha? Um irmão mais velho. E como é que a sua família via a sua carreira? A minha mãe me apoiava. Depois da minha primeira depressão, com 13, 14 anos, a minha mãe, ela passou por um momento tão difícil comigo ali, né, de me ver naquela situação, que tudo que eu escolhia, ela falava, tá bom, filha, é o que você ama, é o que você quer. Então, ela sempre me apoiou. O meu pai também sempre me apoiou, mas ele é de não se posicionar, sabe? Meu pai é mais na dele, é quieto. Eles são casados? São. Eles têm 67 anos, são super novos, assim, de aparência, isso. Não demonstram a idade que têm, mas eles sempre me apoiaram. Não que eles estivessem felizes com as minhas escolhas, eu tenho certeza que não, mas eles nunca demonstraram. Nunca se posicionaram? Nunca. É assim, filha, vai lá e faz. Você acha que se ele tivesse se posicionado, teria sido diferente? Se ele tivesse, filha, esse ambiente não é para você, essa roupa não é para você, esse lugar não é para você, nós não queremos o dinheiro vindo desse lugar, você acha que teria sido diferente? Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que... Acho não, né? Nós somos as nossas referências, nós somos o que ouvimos, o que vemos. Então, talvez se... Eu não sei. Eu acho que Deus tinha um plano para mim, sabe? Eu vejo. Assim, Deus tinha um plano, então eu acho que tinha que ser dessa forma. O objetivo da pergunta foi só se refletir o seguinte, não é que não teria que ter sido desse jeito, era que, será que um posicionamento de pai e mãe não te tiraria daquele lugar? Entendeu? Eu só refletir assim, as estradas mudam quando as pessoas se movem de forma diferente, as peças se movem diferente. Sim, é que é difícil porque eu não tive, né, isso. Então, mas eu acredito que os pais que se posicionam e que são exemplos, né, para os filhos, eu acredito que tem sim o poder de tirar ele desse lugar. Mas eu sempre fui muito rebelde, né? Então, assim, mesmo que alguém falasse não, aí eu ia lá e aí sim eu queria fazer. A pior coisa para mim era alguém falar, não, você não vai fazer isso. E aí eu fazia. Uma coisa que minha mãe se posicionava quando eu era criança, que eu nem
pensava em cantar funk, as minhas amigas ouviam funk, só que minha mãe não deixava eu ouvir. Lá na rua tinha o bonde das Glamurosas. Eu era louca para participar do bonde das Glamurosas e minha mãe não deixou. Aí fiquei bem revoltada na época por causa disso, mas uma besteira, né? Bonde das Glamurosas. Só que aí eu cresci e tal, e eu não era do funk, eu não era da comunidade. Quando eu escrevi minha primeira música, eu estava fazendo... Por que o funk? Porque foi eles que me abraçaram. Quando eu escrevi minha primeira música, eu estava me formando em comissária de bordo. 18 para 19 anos, a pressão da família. E aí, vai fazer o quê? Como eu ia explicar para minha mãe que eu sabia que eu ia ser cantora, né? A fé não dá para passar. Então, eu sabia que ia dar certo, só que teve a pressão da família, precisa trabalhar, precisa se formar. E aí, como meu irmão trabalha na área da aviação, ele é tecnólogo de avião, eu falei, eu vou ser comissária de bordo, pronto. Ainda bem que não deu certo, porque não consigo ficar em pé dentro do avião, que eu passo muito mal. E eu viajei tanto de avião que eu falava, Jesus, obrigada por não ter dado certo, porque eu não ia conseguir. E... Bom, até me perdi. É muita história. É muita história. E aí sim era esse sucesso, mas você descobria que sempre voltava para casa com um vazio enorme. E era essa situação. O que é que aconteceu? Qual foi a dor? Né? Porque você disse que à medida que você ia ficando mais famosa, ganhando mais dinheiro, o dinheiro virou o seu senhor e você se movia porque queria mais, não sabia colocar um freio e aí se envolveu com várias coisas que hoje você entende que não, né? Ok, que você hoje não faria novamente. Mas qual foi o momento? Existiu uma situação específica, uma dor específica que fez com que você buscasse algo novo para mudar a sua mentalidade, algo novo para um novo caminho? Existiu. Cantando tudo que eu cantei, vivendo a minha vida do jeito que eu vivia, claro que ia chegar as consequências, né? Eu tive um relacionamento e nesse relacionamento eu vivi coisas que eu jamais imaginei viver, eu aceitei coisas que eu jamais imaginei aceitar, completamente conturbado de ambas as partes, sabe? É como se tivesse desengatilhado, né? Algo que estava preso ali há muito tempo e aí eu não me reconhecia mais. Eu perdi muito peso. Eu te conheci muito magra. Eu perdi muito peso. Eu estava bem abaixo. E eu fui me afastando da minha família porque eu tinha vergonha que eles vissem aquela situação que eu estava passando. Na verdade, eu saí de um reality show já bem abalada, né? Eu achava que eu não tinha sido abalada. Só que aí, ali no dia a dia, eu vi que realmente mexeu com a minha cabeça. E eu sofri muito nesse relacionamento. E ele me levou para o método CIS. E eu julguei muito o método CIS, porque ele fez um antes de mim. E não tinha mudado. E lá dentro, tipo, a gente brigava, sabe? Eu fazendo show, ele lá dentro, ele querendo colocar as coisas na minha cabeça, falando mal do meu trabalho. Mas é difícil você falar isso para alguém que não teve o conhecimento, que não ouviu o que é dito lá dentro, né? Porque no método CIS vai tirando as escamas aos poucos, preparando a gente. Tem uma metodologia para isso, né? Sim, total. E aí lá dentro, e brigando comigo, eu falei, não, esse lugar não funciona. Esse lugar não funciona. O que esse cara fala não funciona. Que essa mulher... Eu te digo isso, Camila, do fundo do meu coração. Eu desacreditei. Mas, enfim, voltei para casa. Que bom que é só você. Voltei para casa. E aí teve, no mês seguinte, em março, isso vai fazer fez um ano. E aí eu fui. Eu já estava tão mal. Não tinha mais amigos, estava afastada da família, minha sobrinha tinha nascido. E eu mal acompanhei ali os primeiros meses dela. Então, eu falei... Tá bom, vou lá para dar um jeito no meu relacionamento, porque o meu relacionamento está acabando com a minha vida. Claro, hoje eu sei que é autorresponsabilidade, eu tenho total parcela de culpa no que eu vivi. E fui para o método CIS. Foi o primeiro passo que eu dei. Nossa, no primeiro dia eu já fui extremamente quebrantada ali dentro. Eu aprendi muito. Pela primeira vez eu estava ouvindo coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu estava vendo pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia você, não conhecia o Paulo. E eu olhava para vocês e eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim, eu quero ser assim, eu quero pensar dessa forma, eu quero conseguir. Eu olhava para sua família e eu não sabia que era possível, sabe? Para mim era coisa de filme. Só que esse é o normal, né? E eu estava acostumada com comum. Isso é comum, mas não era normal.
E aí, no primeiro dia eu já saí com a decisão de pedir perdão para minha rival que estava lá da fazenda, a Pétala, ela estava fazendo o método. Não, e Deus prepara desse jeito, né? Sim, tentei fugir várias vezes, André Vitor foi lá me buscar, lá fora, todas as vezes. E ele falava, eu falava, meu Deus, quem é esse cara? O que ele está falando? Enfim, quando eu cheguei em casa, tudo que ele me falou começou a bater na minha cabeça. E a voz do Paulo na minha cabeça, eu ouvia nitidamente a voz do Paulo na minha cabeça. Aí eu falei, amanhã eu acabo com o inimigo, amanhã eu mato o inimigo. Escrevi lá na capa da apostila que amanhã eu acabaria com o inimigo até tal hora. Fui para o Método CIS e falei, amanhã eu vou pedir perdão para a Pétala. Uau. E eu, gente, orgulhosa ao extremo. Não é bonito falar isso, eu sei. Não, filha, é lindo. Fale, pelo amor de Deus. Porque tem noção de quantas pessoas orgulhosas estão ouvindo essa live e estão presas porque não conseguem perdoar nem pedir perdão. Eu não tinha noção de que eu era tão orgulhosa. Eu não tinha noção que o orgulho era tão ruim e prejudicial. E eu achava bonito. Falava, eu sou orgulhosa. Ai, meu defeito é orgulhosa. Depois que eu descobri o que realmente é o orgulho, nossa, eu acordo e falo, Deus, hoje eu preciso vencer esse orgulho de todas as formas. A gente não vence, né? É todo dia. É todo dia para sempre. Todo dia na luta de vencer o orgulho, de ser uma pessoa melhor. No segundo dia fui lá, na hora que eu levantei, ela levantou, olhei para ela, eu falei, preciso falar com você. Ela falou, também preciso falar com você. Isso para mim foi sobrenatural, porque eu não esperava dela e ela não esperava de mim. A gente se magoou muito na fazenda. A gente saiu muito magoada. E foi libertador. E quando eu pedi perdão para ela e ela pediu perdão para mim, nossa, mas saiu um peso tão grande que eu falei, meu Deus, eu precisava disso. Uau. Era um peso muito grande que eu tinha nas costas. Eu tinha uma raiva dela. Eu não queria saber dela. Eu falava, não quero ver, não quero saber. Eu tinha raiva de verdade. E quando eu pedi perdão, Camila, eu juro pra você, eu passei a amar ela. Tanto que eu falo com ela até hoje. A gente foi junta pra célula esses dias. E ela é a única pessoa da fazenda que eu mantenho contato. Uau. Uau, Então, esse é o assim, poder do perdão. eu passei a amar ela, eu vi ela com outros olhos. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu amo a Pétala, eu amo a vida da Pétala. E a gente se dá tão bem. Aí a sua mãe olhou assim, realmente esse método CIS faz milagre. Ah, minha mãe é testemunha de como o método CIS transformou a minha vida. E depois de tantos anos naquela vida, estava tudo tão bom, a vida tão boa. Foi onde eu parei pela primeira vez e tive consciência do que era a minha vida, né? De quem eu era. E no Método CIS eu me questionei muitas coisas. E a pergunta que eu saí de lá, que eu tirei de lá, foi: de que forma o que eu faço hoje contribui com os planos de Deus e contribui para a vida do meu próximo? Uau. E aí eu vi que nada. Era tudo para mim, era tudo por mim, era tudo por dinheiro, era tudo pela minha vida. E aí eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, e agora? Aí saí de lá ainda no relacionamento. Aí, graças ao Método CIS, eu consegui dar um jeito nesse relacionamento. Eu não conseguia desfazer o que não dava certo, né? Eu não conseguia, eram muitos vícios emocionais ali. Dependência emocional. Eu precisava daquilo. E aí eu consegui colocar um ponto final. Aí eu falei, tá bom, e agora o que eu vou fazer? Comprei os livros do Paulo, comecei a ler. Porque eu não gostava de ler. E se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer o diferente. Falei, eu não gosto de ler, eu Tati, vou ler. Repete, Tati. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer o quê? O diferente? Sempre. A gente bate todos os dias na tecla. Aquilo que eu sei me colocou até aqui. Para ir para o próximo nível, eu preciso de conhecimento novo. Não tem jeito. Não tem. Eu preciso de conhecimento novo, é a mudança da mentalidade. Fala, e se amiga. a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue, porque ele não chega até a gente. Não adianta. Aí eu peguei os livros do Paulo, comecei a aprender. Por quê? Porque eu não gostava de ler. Eu falava, quer ler? Não quero. Falei, pois agora eu vou ler. Ah, mas quem faz uma coisa de qualquer jeito faz todas as coisas. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que ler até o final. Aí quando eu li até o final, eu comemorei, porque a gente tem que comemorar, né, os pequenos ganhos, que para mim foi um enorme ganho. Aí li 1, li 2, li 3, li 4. Aí eu fui me tornando uma pessoa diferente. Uau. Eu fui tendo gratidão. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E eu comecei a agradecer quando as coisas davam errado. Isso não era de mim. Eu mudei a minha comunicação. Eu falei, não, agora o meu Instagram só vai ser para falar coisa boa. Eu amava ir no Instagram reclamar. Eu amava ir me fazer de vítima, culpar as pessoas, culpar o mundo. Porque arrumava desculpa para tudo.
não tinha autorresponsabilidade. Então, me tornei uma pessoa autorresponsável. Uma curiosidade, a gente já fez 2 lives juntas e eu nunca te perguntei isso, veio agora no meu coração. Quando você começou na jornada, tá certo? De buscar novos conhecimentos, viver o processo do método CIS, e aí você começou a ler os livros, e você disse que começou a ter consciência e clareza e tomar algumas decisões sobre gratidão, sobre não reclamar, não murmurar, sobre dar o significado certo para toda coisa, e você fez uma pergunta, tem muito poder nas perguntas. Sim. Você fez uma pergunta, como a minha vida e o que eu faço pode influenciar positivamente a vida de outras pessoas, Sim. né? Mas você voltou para a sua vida, para ganhar seu dinheiro, para trabalhar. Como foi essa fase em que você estava lá, vivendo a velha vida e adquirindo novo conhecimento? Assim, porque eu imagino que vive uma guerra. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Rodolfo Abrantes, né, que ele conta quando ele era do Raimundos e teve uma experiência com Deus e fumava a maconha dele, lia a Bíblia, tudo ao mesmo tempo, e voltava para o palco, mas ele disse que teve um momento específico de virada de chave, que ele chegava no ambiente do palco e ele dizia, meu Deus, isso aqui não tem mais nada a ver comigo, eu não consigo mais estar nesse lugar. Desesperador. E aí eu queria saber, você viveu isso? Vivi porque eu tinha 2 empresários e eu tinha toda uma agenda para cumprir, né? E aí, como começou? As conversas não batiam mais, eles não me entendiam. Primeiro eu cheguei e falei assim, olha, eu não quero mais cantar esse tipo de música, eu vou fazer funk, mas eu vou falar de coisas boas. Eles olharam para mim e falaram, tá louca? Tá doido? Isso não dá dinheiro. Eles sempre olhando com os olhos... Ok, do business. Né? Do business. E aí eu falei, não vou fazer mais isso. Aí eles, não, tá bom, legal. Eles acharam que ia passar. Até aí tudo bem. Aí fui lá, tentei escrever uma música e tal, mas não combinou, não combinava mais. Aí eu trabalhava com conteúdo adulto, aí eu cheguei lá e falei, é o seguinte, termina de postar tudo isso aí que já está programado. Porque era contrato também. Era tudo contrato. Uhum. E eu não vou fazer mais, eu não vou mais produzir, porque eu tinha liberdade, desde o começo, de parar na hora que eu quisesse. Isso era algo que era acordado entre nós, tanto que não tem nem contrato, não tem papel, nada referente a esse conteúdo. Aí eles falaram, tá bom. E aí, tá bom. E aí eu fui vivendo a minha vida, e aí eu fui estudando. Aí eu li o seu devocional, que foi aonde me conectou com Deus. Porque enquanto eu estava fazendo tudo isso, eu ainda não tinha conhecimento da palavra, eu ainda não tinha conversado com Deus, então eu ainda estava fumando, ainda estava vivendo aquela vida, sabe? Mas o conhecimento estava entrando. E, Tati, você citou aí o devocional, e eu quero que você conte para as pessoas, porque, preste atenção, gente, muitas vezes a gente diz assim, porque Deus fala com a Camila e Ele não fala comigo. Porque Deus falou com a Tati, mas não fala comigo. Nós somos cercados. A palavra de Deus diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireita as tuas veredas. Nós somos cercados. A pergunta é, quem é que está atento a perceber os movimentos de Deus, a perceber eu vejo nesse momento assim como se fosse um maestro. Ele é o maestro e todas as peças estão sempre o tempo inteiro movidas e articuladas para que a sinfonia saia do jeito que ele quer. Nós só precisamos perceber e responder a isso, porque preste atenção, eu tenho que perceber e eu preciso reagir. Sim. Eu preciso reagir às iscas que Deus bota. Sim. E foi isso que você fez. Conta para as pessoas essa história, porque eu acho ela assim surreal. Depois de ler todos os livros do Paulo, né, eu assisti uma live da Camila, que ela estava falando sobre fé, falando sobre o testemunho lá do poder da ação, que foi, né, foi 100% foi fé ali. Totalmente obediência. E foi loucura. Muito lindo, eu estava lá, inclusive. E aí eu estava chorando muito, a sua live me tocou muito, você falando sobre a fé, sobre como as coisas aconteceram. Aí você falou assim, agora... Quem tiver o meu livro, meu devocional, pega para acompanhar. Quando a Camila me entregou esse devocional no Método CIS, ela me entregou e ela falou assim, quando você lê isso, a sua vida vai mudar. Na hora que eu vi que era espiritual, era coisa de Deus, eu guardei o devocional, porque eu não sentia ainda, sabe? Que era a hora que eu queria, na verdade eu não queria, essa é a realidade. Assim. Eu não queria. Eu estava assim, não, inteligência emocional, cabeça, ciência, eu estava 100% focada nisso. E aí eu guardei. Aí ela fez essa live, eu peguei o devocional e nessas semanas, nos exercícios que tem nos livros do Paulo,
tinha a palavra plenitude na minha cabeça. Todo exercício que eu escrevia, eu falava, porque eu quero ter plenitude, a plenitude da vida. E essa palavra não era de mim. Eu não tinha acesso a essa palavra, eu não falava plenitude. Eu brincava, né? Sou plena, não sei o quê, mas plenitude eu não falava. E aí essa palavra me seguia. Quando eu peguei o devocional, eu não tinha me atentado ao nome do devocional, para você ver que ele realmente estava bem guardado. Na hora que eu coloquei assim na cama, plenitude, ali eu senti que era Deus me falando que era a hora de ler aquele devocional. Para as pessoas podem parecer algo muito normal, não, foi uma coincidência, mas para mim não. Eu senti de verdade que Deus estava falando comigo. E Deus não vai falar através de luzes, Deus não vai falar para você ouvir com seu ouvido, até fala, né? Tem pessoas que até ouvem, só que comigo ele falou ali daquela forma, e aí eu tive a sensibilidade de perceber que Deus queria que eu lesse o devocional. E eu estava procurando um livro para ler, sabia? Eu tinha terminado os livros do Paulo. E aí eu estava procurando um livro para ler. E aí eu falei, esse, não tem jeito. E aí no primeiro dia que eu li o devocional, eu já tive uma resposta de Deus. E ali para mim eu falei, meu Deus, é real. Pela primeira vez ajoelhei, pela primeira vez eu orei de verdade, porque eu só sabia orar um Pai Nosso. Não que o Pai Nosso esteja errado, mas era a única coisa que eu sabia. Não tinha relacionamento com Deus de, Pai, eu tô aqui hoje, sabe? Não tinha esse relacionamento. E aí eu segui, eu li os 40 dias de devocional, eu fiz todos os exercícios que estão aí dentro e realmente a minha vida foi transformada. E aí eu falei, se o método CIS me mudou, se os livros do Paulo me mudou, se o devocional da Camila, que é inspirado na Bíblia, me mudou, eu vou ler a Bíblia. Uau. Agora vamos lá, só enquanto ela está falando, assim, eu preciso chamar a atenção para isso. Primeiro, ela viu que tinha uma coisa errada. Ela identificou uma dor na vida dela e ela disse assim, preciso de ajuda. Aceitou fazer um processo, viver uma jornada, aceitou ir para um lugar onde dizia que tinha ajuda. E ela foi para o método CIS, ciência, buscar transformação para a vida dela. Era o que ela entendia. Eu preciso entender por que eu vivo essa disfunção nesse relacionamento, eu preciso de inteligência emocional. Depois, ela saiu de lá e disse assim, ok, não vou aceitar mais essa minha vida, não é mais isso que eu quero mais, então eu vou entrar numa jornada. E ela seguiu dentro de casa lendo todos os livros. Mudou um hábito. Perceba que ela usou as narrativas certas, ela teve atitude, tá certo? A gente vê um vencedor desde cedo, né? A mesma atitude que ela usou lá atrás, aos 19 anos, quando ela disse que ia ter sucesso, ela usou para mudar a vida dela. Né? Assim, Deus já nos entregou. Amiga, tem uma coisa que está no meu coração, desde a live segunda-feira com a Margot, nós temos DNA de vencedor. É muito claro. Nós somos do Senhor, Ele diz, tudo foi eu que criei. Então, se nós somos criação de Deus, existe em mim uma genética que é extraordinária, que vem de Deus. Eu li um livro do John Bevere, né, que fala extraordinários, que ele diz, qualquer coisa que você faça que for medíocre, que for ordinário, que for nivelado por um padrão baixo de exigência, de excelência, você está desonrando o DNA divino que Deus te deu. Sim. Porque Ele nos fez para sermos excelentes, nos fez para entrarmos num lugar de realmente glorificar. Diz que tudo que façais como para o próprio Deus. E você não faz para Deus porcaria, você faz para Deus coisa boa. Então eu queria chamar a atenção como um padrão, porque o meu objetivo aqui é inspirar a tua vida, não só um testemunho, mas dizer assim, esse testemunho não foi pilim, plim, plim, uma varinha de condão na cabeça dela, ou sentar numa cadeira durante 4 dias no método CIS, tomar um comprimido, tudo mudar na vida dela, não. Ela viveu a jornada, ela disse sim para ela, mas ela se permaneceu num lugar constante de transformação. E ela diz, uau, se o método CIS já me trouxe isso aqui de conhecimento, se esses livros do Paulo já mudou isso na minha vida, se esse devocional fez, agora eu vou, qual é o próximo nível? E ela diz assim, agora eu vou para a Bíblia. Sim. E aí comecei a ler a Bíblia e a palavra se revelou para mim. Antes eu não conseguia ler a Bíblia. Eu lembro quando eu era pequena, uma vez na minha vida, tinha uma Bíblia azulzinha, sabe? Aquelas que fica de cabeceira de hotel. Só o Novo Testamento. 4 livrinhos pequenininhos, então, capinha plástica. Tinha uma bibliazinha dessa na minha casa. E olha que eu fiz crisma, fiz primeira comunhão. Assim, minha mãe me colocou, só que eu não lembro nada. É como se tivesse sido apagado da minha mente. Porque eu não me lembro de nada. Não era algo que eu queria naquela época. Talvez não fizesse parte
da sua casa. Você não via seus pais ler a Bíblia, você não via seus pais orarem, eles não tinham o hábito de ir para a igreja. Sim, para mim não fazia sentido. Não temos assim. referência, não adianta. Então, assim, eu não absorvi nada. Aí, um dia, quando eu era pequena, eu acho que foi forte impacto emocional para mim, porque eu lembro disso. Eu falei, eu vou ler a Bíblia inteira, aquela biblinha fininha, assim. Aí eu li 2 páginas e falei, não entendo nada. Desisti, fechei a Bíblia e nunca mais. Só agora, depois do seu devocional, que eu falei, não vou ler. E aí eu abri, e aí eu queria saber por onde começar. E eu estava fazendo seu devocional. E aí eu pedi para Deus me mostrar por onde começar. Qual foi o livro que ele te deu? Camila, eu vou te falar uma coisa. Dentro da minha gaveta, dentro dos cadernos, eu não sei porquê, mas tinha um versículo, J.O., que é de João, que fala que o amor tira todo medo, né? O amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. E aí aquilo caiu. Em algum momento que eu fui abrir, caiu. Aí eu falei, é Jó. Jó. Só que era João. Era João. Depois que eu li Jó inteiro, eu falei, não tá aqui o versículo. Aí eu falei, não é Jó. Aí eu descobri que era João, então eu comecei por Jó. E aí muitas pessoas falam que é bom começar por Jó, né? E pra mim foi muito bom começar por Jó. Aí eu terminei Jó, aí eu falei, quer saber? Agora eu vou começar lá do começo e vou vir pro Novo Testamento. Então eu dividi a Bíblia em 2, aí eu li a Gênesis e Mateus. E aí eu fui lendo assim, um pouco de lá, um pouco de cá, um pouco de lá, um pouco de cá. E aí, eu tive que parar de sair, eu não fui mais pra balada. Eu tive que parar de encontrar as pessoas que eu encontrava, porque era sempre para fumar, para beber, para falar de homem, para falar de coisas que já não combinavam mais. Então, eu tive que tomar a decisão de me afastar dos lugares errados, dos lugares que me remetiam à mesma vida. Você está repetindo a frase, eu tive. O que é que te incomodava? Porque ninguém te mandou parar de ir. O que me incomodou foi quando eu li a palavra e ali eu descobri o caráter de Deus e o que Ele queria para minha vida. E aí eu me vi com 2 opções. Obedecer. Ou eu obedecia e me tornaria a pessoa que Deus me criou para ser, ou eu voltaria para a mesma vida e continuaria daquela forma, infeliz, com vazio, ganhando dinheiro, porque quando eu renunciei, era a época que eu mais estava ganhando dinheiro. Porque eu estava vendendo os conteúdos, eu estava fazendo show e eu estava trabalhando com site de aposta. E me trouxe muito dinheiro. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Só que Deus tocou tão forte no meu coração, eu senti assim, de tanto ler a Bíblia, quando eu me perguntava alguma coisa, a palavra vinha na minha cabeça. Aí eu sozinha no banheiro, Deus vai me sustentar com um braço forte dele. Eu falava, meu Deus, de onde que eu estou tirando isso? E aí começou a vir... A palavra revelada. Começou a vir as coisas da Bíblia, aí eu fui lá e falei para os meus empresários, não dá mais, não vou mais fazer conteúdo, não vou mais trabalhar com site de apostas. Eles surtaram, porque era de onde vinha todo o dinheiro. E até agora eles estão surtando, eu estou com vários processos em cima de mim. Mas eu tenho... Amiga, dá o plenitude para eles. Eu tenho paz no meu coração, sabe? Eu tenho paz de verdade, porque Deus já falou que essa é uma batalha ganha. Que eu sou dele, que ele vai prover, porque se durante esses 10 anos eu conquistei várias coisas, assim, sem a presença, imagina agora com a presença e fazendo o que é certo. É um posicionamento, eu digo que pessoas que sempre se pagam um preço para fazer o que é certo, mas também se paga um preço para fazer o que é errado. Sim. Você já estava pagando um preço muito alto. Tava. As pessoas dizem assim, porque seguir a Jesus tem que deixar de fazer isso. Não, quem disse isso? Quem disse? Ninguém nunca olhou para ela e disse assim, você não pode mais cantar funk, você não pode mais vestir desse jeito, você não pode mais passar de porta. Não, a palavra de Deus diz que quando nós vivemos uma experiência com o Espírito Santo, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Ela teve uma experiência com o Espírito Santo. E ele passou a dizer, ei, isso convém, isso não convém. Você pode, mas não te convém mais. E uma coisa que eu também não falei em lugar nenhum, eu não falei com ninguém, porque eu queria muito que fosse aqui com você. Amém. Então eu falei, não, todos os detalhes as pessoas só vão saber nesse podcast, porque eu honro muito a vida de vocês. Amém. E o trabalho de vocês e tudo que vocês têm feito. Amém. Se a missão é salvar vida, é resgatar almas, a minha com certeza foi resgatada. Amém. Antes de parar de fumar, todo dia eu acordava com uma voz no meu ouvido assim, hoje você não vai fumar. Eu achava que era coisa da minha cabeça, porque eu estava sempre fumando. E aí eu acordava,
ia lá e fumava. Aí, no outro dia, de novo, antes de eu abrir os meus olhos, eu ouvi uma voz: hoje você não vai fumar. Era uma voz dentro da minha cabeça. E eu te falo isso com toda a verdade, com toda a sinceridade do fundo do meu coração. As pessoas falam muito: o que aconteceu de extraordinário? Teve também, né? Os extraordinários. Mas Deus age no natural da nossa vida. No natural. Então, sim, eu ouvi essa voz todas as manhãs: hoje você não vai fumar. E ali eu entendi que estava na hora de eu tirar isso da minha vida. Só que eu já tinha tentado tirar muitas vezes e eu não conseguia. Mas era cigarro normal ou era maconha? Maconha. Maconha. Tava fumando muita maconha. E aí eu falei assim: eu vou fumar só um dia por semana. E eu fumava todos os dias. E aí tinha o dia certo para eu fumar. Eu tentei parar dessa forma. Eu acho importante falar isso, porque muitas pessoas Sim, tentam. até para ajudar. E aí teve uma festa de final de semana, que era a festa de uma produtora nova e tal. Aí eu falei: eu vou lá, tá tudo bem, eu vou ficar na minha, não vou fumar, vai ser o teste. Camila, eu cheguei nessa festa, eu fumei o que eu não fumei por todos os dias. A semana inteira. Eu fumei muito. Aquele dia eu cheguei em casa decepcionada. Porque depois de aprender tudo que eu tinha aprendido, depois de ler tudo que eu tinha lido, de praticar tantas coisas, eu falei: meu Deus, eu não sou capaz. Aí eu falei: não. Sentimento de fracasso. Fracasso, total. Aí eu falei: não, hoje eu peguei uma folha. Porque fala que a gente tem que se honrar, tem que se respeitar. É muito fácil a gente respeitar as pessoas, mas se respeitar, a gente se coloca em segundo plano. A gente não, eu, né? Porque tem que falar sobre mim. Me colocava em segundo plano, não me respeitava. Peguei uma folha, coloquei assim: decisão. Dia tal. Assinei o meu nome e falei: a partir de hoje eu não faço mais isso, eu não fumo mais, eu não bebo mais. Eu entreguei para Deus. Nunca mais. Uau. Assim, nunca mais. Assim, lindo assim, ó. Sumiu. Enquanto eu tentava, com a minha própria força, com a minha mente, eu não consegui. Quando eu entreguei para Deus, não tinha como eu voltar atrás, porque foi para Deus. E se eu voltar atrás numa palavra para Deus, quem sou eu? Uau. O que eu sou? E aí eu renunciei tudo. E tem vivido os dias mais felizes da sua vida. Com certeza. Feliz, grata. Hoje acontece algo ruim, eu agradeço a Deus também, porque eu sei que é Deus que está me guiando. Deus fez um milagre na minha vida. Me tirar de onde Ele me tirou, da forma que eu estava, foi um milagre. Assim, só Deus. E lembrar que o maior milagre não é só nem o que você está vivendo nessa terra, né? É a promessa da eternidade. É a promessa. Então, é saber que você estava caminhando para o inferno e Deus disse: você é minha, não abro mão. Sim. E não importa o que você fez, eu não desisto de você. Vem cá que eu tenho algo maior para ser. Amém. E não tem fama que compre isso, não tem dinheiro, não tem droga, não tem homem, não tem mulher, não tem nada. E assim, isso é de uma pessoa que experimentou tudo. Eu experimentei tudo. E eu posso falar: não vale a pena. Uau. Amiga, eu sei que essa voz desse podcast vai chegar em muitas casas. Muitas jovens vão nos ver. Muitos jovens vão nos ver aqui. Pais vão enviar para os seus filhos. Filhos vão enviar para os seus amigos. Nós sabemos, né? Essa é a nossa área de autoridade, que tem uma frase que está queimando no meu coração, que é a primeira frase que você disse assim: eu era muito cedo, eu sempre soube que eu ia fazer sucesso com a música. Sim. Que eu ia cantar e que eu ia tirar meu pai e minha mãe daquele lugar financeiro e que nós íamos ganhar dinheiro, que eu ia dar uma casa melhor para minha mãe, tal. Só que, salvo situações muito miseráveis, é muito difícil uma criança querer se mover simplesmente para dar uma casa para a mãe. Sim. O que eu consigo assim, discernir no meu coração é como se você tivesse recebido deles algum tipo de... como se você tivesse uma dívida no coração. É como se você tivesse visto a dor. Sim. Né? E você disse assim: eu sou a pessoa que tira a dor. Sim. Isso existiu? A minha mãe reclamava muito, né? Tinha muitas brigas na minha casa por conta de vício, por conta de dinheiro. Seu pai bebia? Bebe, fuma. Então, assim, as brigas dentro de casa sempre foram pelos mesmos motivos: dinheiro, vício. E sempre foi muito explícito, sabe? Na hora do jantar, na hora que sentava para comer. Então, eu e meu irmão, a gente sempre acompanhou isso. E eu sempre via a minha mãe
reclamar, a minha mãe sofrer, a minha mãe falar, ai, o dia que eu tiver a minha casa, não sei o quê, o dia que eu tiver a minha casa, não sei o quê. Minha mãe lembra até hoje, ela lavando louça, tinha uma janelinha assim, eu pequenininha, eu também lembro disso. Eu falei, mãe, um dia eu vou ser muito famosa e eu vou te dar uma casa. E foi meu voto secreto. E eu fiz tudo o que eu podia para realizar. E isso era tão forte no meu coração que eu te falo, Camila, hoje de todas as coisas que eu conquistei na minha vida, o que ficou foi a casa. Glória a Deus. Muito dinheiro passou na minha mão, muita coisa, mas eram 2 empresários, então as pessoas acham que eu tenho mais do que realmente é. Mas tudo foi. E quando eu renunciei, eu falei, Deus, o que o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Só não tira a casa eu da minha não mãe. me importo. Não, eu não falei da casa. Eu falei, pode tirar tudo, porque eu sei a forma que veio. Então, assim, foi tão focada na casa que hoje tudo que ficou foi a casa. Uau. Tudo que ficou foi a casa. Mas, assim, o prazer hoje e a felicidade de saber que existe um Deus, que Ele não me abandonou, que Ele é o meu Pai, que Ele quer o melhor para a minha vida e não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, não tem a ver com status, não tem a ver com nada. Justo juiz. Tem a ver com depois daqui. E por que isso veio no meu coração desde a hora que esse podcast começou? Porque se nós queremos ajudar as pessoas que estão vendo, lembra, para quem é pai e mãe aqui, que a gente esteja vigiando as feridas que nós geramos dentro da alma dos nossos filhos. Né? Essa escolha, essa necessidade de provar, essa necessidade de ter, essa necessidade de fazer, essa necessidade de ser reconhecida, essa necessidade de ser amada, essa necessidade de ter mais, ela não veio do nada, do além. Ela veio de uma fratura, de uma alma, de uma casa com dor disfuncional. Sim. Então, que a gente não possa... Por que eu estou falando isso? Porque a maior mensagem que você carrega é: sempre existe um caminho. Existe. Sempre existe um caminho. Mas, para quem já está nesse lugar, existe um caminho, existe uma jornada, cura emocional, relacionamento com Deus, palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ser revelada na sua vida. Porém, para você que ainda está gerando outras pessoas, gerando filhos, você que é pai e mãe, que tem crianças dentro da sua casa, cuidado, porque somos nós que destruímos, porque nasceram todos perfeitos. Sim. As pessoas me mandam muitas mensagens no direct do que aconteceu. Esses dias eu ouvi que o espiritual é muito mais racional do que emocional. Eu não sei se é diferente em outros casos, mas comigo foi. Porque foi preciso buscar, foi preciso ir atrás, foi preciso sair daquele lugar e ir para outro, foi preciso abandonar, foi preciso ter fé, acreditar que vai dar certo. Para mim também. Eu sou uma pessoa muito racional, Tati. E a minha jornada com Jesus, ela sempre foi racional. Racional, total. Então, assim, existe um caminho. Só que é tão desafiador enxergar esse caminho do lado de lá, quando o mundo te dá tudo que você quer. Então, às vezes, a internet é muito mentirosa, né? As pessoas olham as famosas, aqueles corpos, o trabalho, e falam, meu Deus, isso é vencer na vida. Isso não é vencer na vida. Isso é ser uma boa profissional. Mas e as outras áreas da vida, né? E assim que eu me via. As pessoas achavam que, meu Deus, que mulher empoderada, que tudo. Só que não. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então, a internet mente muito. Então, tem que tomar muito cuidado ao se comparar. Tati, você já procurou Deus em outros lugares? Por uma época, eu comprei um livro do Allan Kardec para ler sobre o espiritismo, né? E não terminei ele. Igual eu te falei, eu começava e não terminava. E eu acreditava. Eu acreditei. Hoje eu não é mais o que eu creio, mas... Porque é comum. É comum. Bater em muitas portas. Sim. Né? Tentando preencher o vazio. Sim. E nunca foi, assim, religião, sabe? Eu falo para as pessoas, gente, não é religião. Não, e não é mesmo. Você encontrou dentro do seu quarto, na sua casa, quarto. Na palavra de Deus, com a sua Bíblia na mão. E uma decisão que queimava no seu coração. E ninguém chegou em mim e falou, apaga a tatuagem, tira o piercing, abandona o funk, para de fazer música assim. Ninguém chegou em mim e falou. Realmente eu fui convencida pelo Espírito Santo. O meu piercing incomoda muito as pessoas ainda. Muito, muito, muito. E eu falo, gente, se as pessoas soubessem o que eu abri mão, o que é o meu piercing na boca, meu piercing não é nada. Antes eu tirasse o piercing, meu Deus, agora minha vida está garantida. Não é assim. Então, assim, eu tenho
tanta essa convicção que se o Espírito Santo me mostrar que eu tenho que tirar esse piercing, eu vou No tirar. outro dia. Da mesma forma que eu estou apagando as tatuagens do rosto. Porque eu senti que não é mais isso que eu quero mostrar no meu rosto, né? O meu rosto, eu quero ele mais leve, porque agora eu estou mais leve. Então, estou apagando a minha micro, não porque alguém mandou, mas porque eu senti as tatuagens do rosto, eu estou apagando. Não vou apagar do corpo porque não faz sentido. E as pessoas que estão lá ainda também me cobram de apagar as postagens antigas. Muita coisa eu apaguei, porque realmente eu não quero expor aquilo. Mas tem muita coisa que eu não vou apagar, porque as pessoas precisam ver o que Deus faz. Amiga, isso é a prova do testemunho. O poder do testemunho é porque ele cria emocionalmente, né? Na emoção, alma. O testemunho cria uma imagem de possibilidade. Né? Se ela pôde, eu também posso. Sim. Gera um nível de, como se fosse um acesso que antes você achava que era impossível, mas é real. Então, você vê e você acredita na alma. Espiritualmente, eu acredito que o testemunho ele gera uma atmosfera de milagre. Quanto mais testemunhos são contados, mais é como se os céus se movessem, né? E a gente cria uma atmosfera. Então, eu sei que o Espírito Santo já te guiou até aqui. Quem sou eu para dizer nada? Mas não apaga não, amiga. Não apaga, não. É muito bom mostrar de onde a gente saiu, de onde Deus nos tirou. Sim. Se um dia ele dissesse, chegou essa estação, não precisa mais. Você já é consolidada nessa nova identidade. Aí, ok. Sim. Mas, às vezes, quantas vezes eu e o Paulo oramos assim, Senhor, nunca me permita esquecer de onde o Senhor me tirou. Espiritualmente, geograficamente, financeiramente, emocionalmente, tudo que Deus tem feito na minha vida. A gente sempre diz, Senhor, não permite a gente esquecer de onde o Senhor nos tirou. Para que a gente saiba que foi o Senhor, não foi o esforço do trabalho. Sim, trabalhamos para caramba, ok, mas existe uma graça, existe um favor, existe uma unção, existe uma direção. Então, é isso. Mas ele tem falado muito, ele vai te dar direção. Tem falado, tem direcionado, e ele sabe que se não fosse ele, não teria outra forma, assim, não me convenceria. Amiga, eu sei que você viu isso na primeira live, eu conheci toda essa história na primeira live, para mim a primeira live foi muito forte, que nós fizemos juntos no Instagram. Porque eu estava ouvindo isso junto com as pessoas, né? E eu, meu Deus, que lindo. Então, eu posso imaginar o que as pessoas estão ouvindo, sentindo ali. Mas a gente tem conversado. Eu tive o privilégio de participar do seu batismo, de ver você ser batizada. Foi um dia muito especial, marcou a minha vida. Né? Ver a manifestação. Presente aqui do Espírito Santo. Não tiro mais. Linda. E por que marcou a minha vida? Porque eu amo ver que o mesmo Deus da palavra, ele continua fazendo milagres e maravilhas todos os dias. Né? Eu amo ver o poder da vida sendo transformada. Eu amo ver o Deus que cura, que levanta paralíticos, que faz cego enxergar, que manda embora tumores, que ressuscita mortos. Ele é o mesmo Deus. Né? Então, aquele dia na sua vida marcou muito. A minha história, para mim, foi muito forte. E se existisse uma mensagem, amiga, que você pudesse deixar para quem está vendo esse vídeo hoje, o que é que está no seu coração? Eu diria que existe um caminho, que não é fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, que a gente vai enxergar esse caminho. Esse caminho precisa ser buscado, porque peça e será dado, a gente precisa pedir. E as pessoas falam, será que Deus me escolheu? Será que eu sou escolhida? Todos nós somos escolhidos, mas a gente precisa escolher Deus. A gente precisa dar o primeiro passo. E, para mim, começou com treinamento de inteligência emocional, porque eu precisava enxergar, eu precisava ter um conhecimento que eu não tinha. Então, tenha humildade para buscar ajuda, tenha humildade para conhecer o novo, para receber o novo, e acredite que todas as respostas da sua vida estão dentro da Bíblia. Uau, todas, é isso mesmo. E eu sei que a gente tem que caminhar para o fim, mas por mim eu ir embora. Quando eu vejo você falar, o que vem muito forte no meu coração, tá? Você falou para as pessoas, lembre, sempre existe um caminho que se aproximar da palavra de Deus e ele sai revelando. Mas o que veio no meu coração, como se fosse uma mensagem muito forte que você carrega, né, que eu vou terminar do jeito que eu comecei. Que o nosso passado, o meu passado definia o meu presente. O meu futuro são as minhas novas escolhas. Né? E que não existe nada por mais absurdo que eu tenha feito no meu passado, que você tenha feito no seu passado, que nos roube a nova história, que nos roube o novo caminho. Não existe assim, Camila, você não sabe o que eu fiz, Camila, você não sabe o crime que eu cometi, Camila, você não sabe a quantidade de pecado que eu tenho nas minhas costas. Não existe, porque não sou eu que estou dizendo.
né? A palavra de Deus é muito clara, diz assim, todo aquele que confessa, se arrepende e muda, busca a minha face, né? Se o meu povo se humilhar. O que é o se humilhar? Eu reconhecer. Eu me humilho, doeu o meu coração, eu reconheço que eu errei. Se o meu povo se humilhar, reconhecer que errou. Foi por isso que ela precisou da inteligência emocional, porque sem inteligência emocional ela não tinha consciência de onde ela tinha se perdido, ela não tinha nem consciência do que ela estava fazendo era errado ou não era, ela só sabia que vivia um caos. Então, se o meu povo se humilhar, o se humilhar passa pelo reconhecimento, passa pelo se responsabilizar, passa por ter consciência dos comportamentos e dos maus frutos que tem colhido. Buscar a minha face, relacionamento, buscar a face, palavra de Deus, ela buscou a face, você seguiu todo o caminho, amigo. Você buscou ajuda, eu preciso de ajuda. Você buscou a face de Deus. E ele diz que se humilhar, buscar a minha face, endireitar os seus caminhos, né, mudar os seus comportamentos. À medida que você buscou a face, você disse, isso aqui não convém mais, eu não quero mais esse contrato, eu não quero mais ter esse show, eu não quero mais cantar esse tipo de música, eu não quero mais vestir dessa forma, eu não fumo mais maconha, eu não aceito mais a bebida. Mesmo. Não é para ser fácil. Quem disse que vai ser fácil? A gente só diz que é possível. Olha aqui, é possível, olha aqui, é possível. Né? É possível, eu sou uma mulher completamente diferente também. Então existe um caminho, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, chegarei e sararei a sua terra, a sua vida, a sua casa, a sua história. Nós vivemos isso. Né? E assim, a mensagem que eu queria deixar no final desse podcast, assim, existe um caminho, e para mim que sou muito prática, pega aí, anota, diz assim, ó, se humilhar é reconhecer os caminhos, se humilhar é reconhecer os pecados, é reconhecer os erros, é reconhecer os maus comportamentos, é reconhecer as disfunções, é se responsabilizar pelo que você fez até aqui. Isso é se humilhar, é moer o orgulho e dizer, minha responsabilidade, minha única responsabilidade. Orar, Senhor, eu estou aqui te apresentando a minha vida hoje está assim, Senhor, está um caos, olha como é que eu estou, olha o que é que eu já fiz até aqui, olha isso, Senhor, eu me humilho, eu me arrependo, me perdoa, né? Me perdoa, eu quero mudar e eu decido mudar de comportamentos e se prepara, porque o céu se abre, e se Ele diz que te perdoou e que vai sarar a sua terra, vai mudar o teu casamento, mudar os teus filhos, mudar a tua saúde, mudar a tua vida financeira, que Ele promete sarar a nossa terra quando a gente vive esse passo, acabou, nenhuma culpa te condena mais, nada vai se fazer sabotar. Então, assim, existe realmente esse caminho. Mas ela se moveu, eu me movi. E a pergunta é, você vai se mover? Né? Ele disse, você vai se mover? Uau. Mova-se, porque vale a pena. Ai, amiga, se despede das pessoas, deixa uma mensagem no coração, além de que elas precisam buscar o caminho. Se despede delas aí com amor. Eu agradeço a todos que assistiram esse podcast. Foi gravado com muito amor, com muita verdade, com muito carinho. Queria muito que fosse com a Camila. Agora estou liberada. Gente, eu nem sabia. Ela foi dizer que ela guardou o testemunho até hoje para o podcast, porque queria me honrar. Você é preciosa. Esse é um coração guiado pelo Espírito Santo. Te amo, te admiro, viu? Obrigada. Te admiro. Também Deus nos cruzou. Muito. Eu lembro com clareza daquela mocinha magrinha de cabelo azul, com um olhar infeliz, que eu abracei. E com muita ousadia, entreguei para ela um livro que disse assim, ei, Deus vai mudar a tua vida. Sua vida vai ser transformada. Que ousadia, né? Porque não vinha de mim essa ousadia. E era verdade. Se eu soubesse que realmente eu já teria começado há muito tempo, mas tudo bem. Então, você precisou da estrutura emocional dos livros do Paulo antes para entender que você precisava de Deus. Precisei da preparação. Então é isso, eu agradeço a todos. Compartilhem, mandem para os filhos, mandem para os amigos. É isso. Porque isso é uma história real e acredita, tem um pai que te escolheu antes de você nascer. Uau! E como diz o André Vitor, né, amiga? Escolhidos não tem escolha, né? Não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Vai ser perseguido, vai ser secado por podcast, por live, por livro, por curso, até por problema e por dor. Então, gente, muito obrigada por mais um episódio do EvaCast. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde seu coração. E, de verdade, primeiro enche aqui de comentário. O que é que esse podcast falou ao seu coração? E compartilha, vamos fazer essa mensagem chegar em milhões e milhões de lares que serão transformados pelo que a Tati carrega. Amém. Que Deus te abençoe. Amo a sua vida. Até o próximo. Te amo, amiga. Uau! Todos os dias da nossa empresa, nós nos movemos pelo método CIS. Quando a gente vê o resultado e olha para o propósito e vê o resultado próximo do propósito, ou seja, acontecendo, vidas, como a Camila falou, casamentos, empresas inteiras restauradas,
empresas surgindo, filhos resgatados. A gente planeja mais, a gente trabalha mais. E aí quando chega lá em cima, tá mais animado, tá mais motivado, tá mais empolgado. Eu costumo muito receber pessoas que dizem assim, poxa, Paulo, Camila, eu não vou falar pra vocês, né, porque é só mais um testemunho. É só mais um testemunho. Eu sempre digo assim, por favor, fala. Porque pelo seu testemunho nos mantém criativos, pelo seu testemunho nos mantém mais fortes, o seu testemunho nos mantém mais determinados, né? Cada testemunho nos mantém na jornada, nos mantém firmes e fortes na missão. Cada criança, cada vida, cada homem, cada mulher. Cada vida que ia ser tirada e que não foi mais. Eu nunca vivi nada tão impactante como eu estou vivendo no SIS. Quando ele falou da autorresponsabilidade, foi, vamos dizer, um tapa na cara. Eu tinha muita arrogância e achando que eu era autossuficiente, equilibrado, calmo. Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Estar falando aqui contigo seria impossível há um tempo atrás. Eu estava com depressão, síndrome do pânico, totalmente com pensamento suicida. Consegui perdoar meu pai depois de 20 e tantos anos. Amar minha família. Além de saber que eu sou amada, eu sou muito capaz. Sem dúvida, é uma experiência incrível. Vale a pena. Obrigado, Paulo. Tô te devendo essa, meu irmão. Espero um dia te abraçar pessoalmente e te agradecer por tudo que você está fazendo na minha vida através da tua metodologia. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar lá na frente, nos lugares mais altos, fazendo diferença nesse mundo. Obrigado. Deus abençoe. Beijo.